É João 17, 21. Amém? João 17, 21 é a temática. Glória a Deus. Eu prometo ser breve, não quero me tornar enfadonho aos irmãos. João 17, 21 já está memorizado na memória dos irmãos, mas estaremos tornando a ler. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Você pode dizer amém? Amém. Eu lhe peço alguns minutos da sua atenção. E eu peço que você não converse agora, mas que você dê uma olhadinha para o altar e esteja atento em poucos minutos no que Deus tem a tratar com a gente dentro desse texto. Gente, o capítulo 17 de João é o capítulo em que trata da oração de Jesus, mais conhecida, e eu chamo esta oração de uma oração poderosíssima. Eu digo que esta oração é a oração mais poderosa de Jesus, mais conhecida como a oração sacerdotal, onde Jesus, eu entendo que ele apresenta o resultado de tudo que ele viveu na jornada do seu ministério. E ele está apresentando para alguém que lhe confiabilizou uma missão tão séria, que é pregar o Evangelho. Jesus, ele cumpre essa missão, e aqui no capítulo de número 17, ele está na reta final do seu ministério. E ao chegar na reta final do seu ministério, eu vejo aqui nesta oração uma prestação de conta. Entenda isso comigo. Eu vejo aqui nesta oração, apesar de ser uma oração, eu vejo uma prestação de conta. Mediante essa prestação de conta, eu vejo a sabedoria na fala. Cada fala de Jesus é uma expressão de inteligência. Haja vista que quando nós olhamos para o capítulo 17, na prestação de conta e na fala da sua oração, ele deixa bem claro: tudo aquilo que o Senhor me confiou, eu fiz com excelência. Jesus, ele é bem claro em dizer que aqueles que estavam sobre a sua suma responsabilidade, ele cuidou da melhor maneira possível. E Jesus é claro em dizer: só se perdeu aquele que se fez filho da perdição. Perceba que ele não está conversando com uma pessoa qualquer. No diálogo da oração, Jesus está falando com o próprio Deus, o Pai, o Todo-Poderoso. E ele está deixando bem claro a fala, dizendo: Pai, tudo aquilo que o Senhor me confiou, eu executei da melhor maneira possível. E os discípulos que me foi dado, nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que se fez filho da perdição. Se eu fosse olhar dentro de uma concepção humana, eu diria, isso como humano, eu preciso que você me entenda isso. Eu diria: que tipo de oração é esta que Jesus faz ao Pai? Uma oração que parece que foge do contexto, que no diagnóstico humano nós diríamos que não poderia nem ser considerado como uma fala de oração.
Só que eu preciso dizer aos senhores que aqui não é o pastor Eliel falando. Aqui é Jesus num diálogo junto ao Pai. É Jesus e Deus nessa conversa. Jesus está dando essa prestação de conta. E o que eu acho bacana é que em João 17, do verso de número 1 ao verso de número 5, Jesus, ele ora por si mesmo. Ele vai falar para Deus concernente a si mesmo. Nesse mesmo capítulo, no verso de número 6 ao verso de número 18, a dinâmica da oração muda, porque ele para de orar por si, e agora na oração, ele vai orar pelos seus discípulos. Depois ele muda novamente a dinâmica da oração, e nesse mesmo capítulo, no verso de número 19 ao verso de número 23, ele faz uma oração com um olhar para o futuro. Eu preciso que você esteja ligado para entender isso aqui agora. Jesus conseguiu identificar o futuro de um modo tão especial, tão maravilhoso, que ele enxergou pessoas que não se tornaram ainda feto fecundado no ventre de sua mãe. Mas Jesus está conseguindo enxergar essas pessoas, de modo que ele vai orar ao Pai para o momento presente, o momento atuante, o momento de prosseguimento, o momento que haverá progressividade do seu ministério não atrelada diretamente a ele, porque até onde ele tinha que ir, ele foi. A partir do momento que a obra do Calvário se revela, se manifesta e é concretizada, os seus discípulos dará continuidade nesta obra. Então ele consegue visualizar o momento presente atrelado ao crescimento, porém ele consegue viabilizar o momento futuro também atrelado ao crescimento. Mas tem duas questões importantes que ele aplica na oração, que ele vai apresentar tanto para o momento presente, a necessidade de os discípulos serem um. E esses mesmos discípulos que vão ser um, vai fazer com que esta unidade cresça de tal modo que vai abranger não só aqueles que faz parte do momento atual, do momento presente, mas vai alcançar o futuro. Que Jesus maravilhoso, que ele consegue enxergar muito mais além dos nossos olhos. Quando eu falo de futuro, eu me lembro do diálogo dele com a mulher samaritana em João 4. Que em João 4 justamente ele vai falar de futuro. Quando esta mulher está dizendo: mas nossos pais adoraram neste monte. E o monte que ela fala é o monte Gerizim. E vocês judeus dizem que o lugar de adoração é em Jerusalém, lá onde o templo de Salomão recebeu a manifestação da glória de Deus. Só que vem Jesus e diz assim: já que você trocou de assunto, você mudou de conversa, fugiu, mas eu tenho resposta para o que você está falando. Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. E esta adoração não vai ficar restringida apenas ao monte e em Jerusalém. Aí Jesus vai dizer para ela que vai vir um grupo de pessoas. E Jesus já está falando da igreja que iria se levantar.
Jesus já está falando da igreja e do povo que iria aparecer. Perceba que Jesus já está olhando para o futuro desde lá de trás. E ele está dizendo: o Pai procura a tais. O Pai procura a tais que assim o adoram. Jesus já está aplicando João 19:30, quando o Tetelestai vai ser expresso. Na obra da cruz do Calvário, Jesus já está aplicando o Tetelestai, já está falando do Tetelestai que vai ser dito na cruz. E ao aplicar isto, ele está dizendo: acesso liberado. Quem não tinha acesso vai passar a ter acesso. E aqui está a prova viva, que você não está limitado a adorar só no templo. Se você decidir montar um ambiente de adoração no seu quarto, ali manifestará o Senhor. Se você decidir montar um ambiente de adoração na sua sala, ali se manifestará o Senhor. A sua casa será um ambiente de adoração. Jesus já falou sobre esse futuro há muito tempo. Agora note comigo, que dentro da dinâmica do capítulo 17, do verso número 21, Jesus, ele é claro em mostrar aos seus discípulos, dentro desta oração, a necessidade de eles estarem aliançados. Qual é a grande realidade aqui? Se os senhores fizerem uma pesquisa, vocês vão perceber que na morte de um líder, toda vez que um líder morre, e não tendo ninguém para substituir a sua liderança, o que acontece com o povo? Eles vão se dispersar. Ao se dispersar, eles vão ficar sem rumo, vão ficar sem direção, vão ficar sem saber o que fazer. Jesus, ele está ciente de que está chegando o seu tempo de passar pelo processo do Calvário, mas além de passar o processo do Calvário, ele só tem mais 40 dias para estar, após a ressurreição, para estar com os seus discípulos, e depois ele vai ascender ao céu. Jesus foi o maior líder da história, e este maior líder da história está rogando ao Pai: faça com que eles sejam um, junto deles, que eles sejam um. Em outra linguagem, eu interpreto, Jesus está dizendo que a partir do momento da minha partida, que não haja individualismo em vós, mas que eles sejam grupos aliançados. Senhoras e senhores, essa expressão, aliançados por um propósito, chamou a minha atenção quando eu meditava nessa temática. Porque toda pessoa que decide estar aliançada para um propósito, ela precisa entender que ela tem que abrir mão de alguns caprichos, ela tem que quebrar alguns egos, ela não pode olhar apenas para si, ela precisa viver a vida dela pensando em outros. Glória a Deus. Porque o Evangelho é isto. O Evangelho, ele nos ajunta, ele nos une. O Evangelho é atrair-nos um para perto do outro. Há uma déficit instaurada na igreja brasileira, permita dizer isso. Há uma déficit instaurada na igreja brasileira. Muitas pessoas preocupadas em olhar somente para si e estar abandonando pessoas que estão dando gritos de socorro na sua alma, por causa de uma situação ou outra, seja lá qual for ela.
Se pecado, se algum erro, alguma situação que aconteceu e que fez com que esta pessoa se afastasse por algum momento. Parte da igreja brasileira tem um conceito errado. Errou, tem que ficar no canto, deixa abandonado, deixa esquecido. Mas o evangelho de Jesus não o empurra para fora. O evangelho de Jesus traz essas almas para perto. O evangelho de Jesus não empurra para fora. O evangelho de Jesus agrega estas pessoas. Aleluia. Senhoras e senhores, de uma forma bem simplificada, eu preciso dizer para os senhores: existem algumas características para estar aliançado por um propósito. A primeira característica para estar aliançado em um propósito é entender que a fidelidade e a verdade é a base de tudo. Perceba que aliança arremete compromisso, aliança arremete a pacto, aliança arremete a acordo, aliança é símbolo de fidelidade. É por isso que quando eu olho para a Bíblia e eu vejo Atos capítulo de número 2, a Bíblia diz, se você puder me acompanhar, acompanha por gentileza, Atos capítulo de número 2, no verso de número 42, o texto diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Agora escute-se aí: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Glória a Deus, aleluia. Pula para o verso 46. Perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Posso melhorar para você? Sem mentira, sem farsa, sem falsidade, havia verdade. E vamos começar? Lá vai. Aonde habita a mentira, não tem como o grupo caminhar solidificamente. Se não houver verdade, esse grupo que é para ser sólido vai se dissolver. E permita dizer, e se bater aí da glória, que ninguém vai notar que foi com você. Aonde existir uma outra visão, é sinal que tem divisão. Vou repetir: aonde existe uma outra visão, é sinal que tem divisão. E eu começo já a entregar uma revelação de Deus para alguém. Ou você está junto no mesmo propósito, aliançado na mesma visão, ou você pula fora. Porque você não pode fazer parte do grupo para dividir o mesmo. Se eu não estou para somar, eu estou para dividir. Mas se eu não quero somar, mas também não quero dividir, eu peço licença para sair. Vai dar glória ou vai ficar com essa cara agora de assustado? Apertou, né? Glória a Deus, aleluia. Então escute o que Deus está dizendo para alguém: ou você soma, ou você pede licença. Mas não tente colocar uma visão para causar divisão.
Porque quando você tenta criar uma visão dentro de outra visão, você causa divisão. E o Espírito Santo não joga a palavra ao vento. Ele está dizendo para alguém: fica na visão que já foi determinada pela sua liderança. A primeira característica para quem deseja estar aliançado no propósito é ser fiel. E a fidelidade, lá vai mais uma. A fidelidade tem que ser na presença, mas tem que ser principalmente na ausência. Porque tem gente que consegue manter uma farsa na presença, e na ausência ele é outra pessoa. Mas eu preciso dizer, Salmo de número 101, ninguém consegue ficar enganando e permanecer na congregação do justo. Todo enganador, a qualquer hora, ele é revelado. Eu quero crer que esse culto, que essa festividade, e em especial essa temática, não foi por acaso. Deus não revela nada por acaso. Eu tenho certeza que Deus deu uma direção ao pastor. Pelo menos lá na igreja, quando nós vamos realizar um evento, nós oramos para que Deus direcione o tema. E eu quero crer que Deus direcionou esse tema para dar orientação a alguém. Você precisa se manter fiel. Gente, olhe para cá e escute isso. Ser fiel enquanto você está sendo visto é fácil. Você precisa manter esta fidelidade na ausência da sua liderança. Enquanto a sua liderança não está por perto, você precisa se manter fiel. E lá vai: sempre haverá as ervas daninhas, sempre haverá alguém para implantar coisas que não compete à mesma visão do grupo. Mas quem é fiel não se vende. Quem é fiel não se entrega. E eu não vou pedir você para dar glória não, vou só entregar a mensagem. Então escute o que Deus está dizendo para alguém. Por mais que a proposta seja boa, por mais que a proposta seja atraente, mantenha a fidelidade. Pastor Eliel Lopes, por que é que eu tenho que manter a fidelidade? Porque fidelidade não se negocia. Fidelidade é princípio básico para o sucesso, para quem sonha em crescer na vida. Glória a Deus, aleluia. Senhoras e senhores, nesta característica de aliançado, fidelidade e verdade é o caminho de sucesso para qualquer pessoa. Eu gostaria que você olhasse comigo Provérbios capítulo de número 13, no verso de número 5, e escute isso por gentileza. Provérbios capítulo de número 13, no verso de número 5, escrito está no texto: o homem justo, escute isso, o homem justo odeia a mentira, mas o homem perverso, ele faz vergonha. O homem justo odeia a mentira, mas o perverso faz vergonha. Gente, o que nós precisamos entender, quando estamos todos aliançados por um propósito, todos têm que remar para o mesmo lado, sem mentira, sem desonestidade, mas sempre com a verdade. Se você der uma olhadinha em Colossenses 3, verso de número 9, se você puder acompanhar, acompanha também. Colossenses 3, verso de número 9, observe o que diz Colossenses, capítulo 3, verso de número 9. Se você puder acompanhar comigo, acompanha por gentileza.
Glória a Deus. Aleluia. Esse texto é fortíssimo. Colossenses capítulo 3, verso de número 9. Diz o texto assim: não mintais uns aos outros, pois já vos despiste do velho homem com os seus feitos, e os vestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Senhoras e senhores, uma vez que fomos formados nova criatura em Cristo Jesus, nos despimos do velho homem e nos tornamos nova criatura em Cristo Jesus. Como nova criatura, as práticas passadas não pertencem mais a nós. Aquilo que nós praticávamos antigamente não faz parte mais de nós. A mentira, a falsidade, o engano não pode fazer parte mais. Uma vez que você está aliançado por um propósito, você precisa expressar a verdade e não a mentira. E quem anda no caminho da verdade, esta pessoa será bem-sucedida. A bênção do Senhor estará sobre a vida desta pessoa. Senhoras e senhores, a segunda característica de uma pessoa aliançada é decidir falar a mesma língua. Não existe invenções. A língua tem que ser a mesma. O falar tem que ser o mesmo. O propósito tem que ser o mesmo. O jejum é o jejum da cura. É o jejum da cura. O jejum é o jejum do renovo. É o jejum do renovo. O pastor vai declarar o culto do varão poderoso. Todo mundo vai dizer o culto do varão poderoso. Ninguém vai enfeitar o pavão. Todos vão falar a mesma língua. E por que vai falar a mesma língua? Porque todos estão aliançados por um propósito. Permita-me por gentileza, bata no peito e diga: eu estou. Mas diga com força: eu estou aliançado por um propósito. Escute, você já reparou que a aliança, ela não tem emenda? Glória a Deus. E por que ela não tem emenda? Porque ela dá conotação de eternidade. Glória a Jesus. E a aliança dando a conotação de eternidade, logo você entende que quando você está envolvido num grupo e aliançado nesse grupo por um propósito, automaticamente você entende: essa aliança não pode ser quebrada. Eu preciso falar a mesma língua, eu preciso ir até o fim, eu não posso retroceder, eu preciso ser fiel, eu preciso ser verdadeiro, eu preciso ser leal, eu preciso ser reto, eu preciso ser justo, eu preciso ir até o fim no propósito. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. O problema é que, lá vai, sempre tem aqueles que gostam de enfeitar o pavão. Nunca está satisfeito com aquilo que é proposto. Tem gente que gosta de ultrapassar alguns limites que não lhe compete. E eu preciso dizer para alguém aqui, porque eu não sou o baú da felicidade para guardar nada, e vou liberar logo isso aqui. Fica na posição a qual você foi chamado. Mantenha a tua postura. E vai até onde a tua liderança delegou para você. Você não pode ultrapassar limites que não competem a você. Ordem é dada
e é para ser obedecida. E não dá para negociar a ordem que foi delegada. Você só precisa obedecer. E posso liberar essa palavra, pega quem quiser. Obediência gera bênção. Quem está disposto a obedecer, ele vai atrair para si bênçãos. Eu não sei para quem vai, mas eu preciso dizer, muitas vezes para você obedecer é um sacrifício. Às vezes vai doer em você, porque você vai ter que abrir mão de muita coisa para cumprir um propósito de alguém que está aliançado na mesma visão. Mas ainda que doa, vai valer a pena. Porque o princípio básico da obediência é a atração da bênção. Você não precisa fazer força, acontece naturalmente por causa da obediência. Glória a Deus. Todos devem falar a mesma língua. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1, e eu prometo partir para o fim. 1 Coríntios capítulo 1, verso de número 10. 1 Coríntios capítulo 1, verso número 10. Olha o que Paulo fala aos irmãos de Corinto. Olha o que ele diz. Está ali na tela, né? Olha que bacana. Ele diz: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. Olha aí que bacana, gente. E que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Vamos repetir essa parte B do versículo? Vamos comigo? Antes sejais unidos em um mesmo pensamento, mais uma vez, antes em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Agora dá uma olhadinha de rabo de olho para alguém que está perto de você e diga: está entendendo? Glória a Deus. Presta atenção aqui. Quem já brincou daquele negócio de puxar corda? Quem já brincou? Cabo de guerra. Obrigado, pastora. Cabo de guerra. Já brincou? Já reparou que um tem que vencer? É assim ou não é? Só que no reino de Deus não é isso não. No reino de Deus não é um vencer e outro perder. No reino de Deus todos têm que vencer. Mas por quê? Porque a corda é puxada para um lado só. Vai dar glória ou vai ficar essa cara de assustado? Mas pastor, mas eu estava a fim de implantar uma visão aí. Guarda para você. Não adianta querer puxar a corda, ao contrário. Fica na visão da tua liderança e acabou. Oh, glória a Deus. Se tu não der glória agora, eu vou pensar que é você, hein? Aleluia. Até o irmão levantou a mão lá no... Oh, você não está me ajudando muito hoje não, mas tudo bem. Depois te dou um beijo na testa. Tá bom, mas vamos lá. Mas ele recebeu lá no som. Olha para cá, escute isso, eu prometo encerrar. Gente, não tem como prosperar, evoluir, crescer toda pessoa que rema ao contrário. Se você olhar para a Bíblia, você vai perceber que todos que remaram ao contrário não tiveram sucesso. Moisés estava indo muito bem, de repente tem uns camaradinha chamado Coré, Datã e Abirão. Decidiram remar ao contrário. A terra se abriu para eles. Porque Deus não aceita. Oh, glória a Deus. Vou entrar nisso aqui. Uma vez que Deus deu uma visão à sua liderança, não tente mexer naquilo que Deus já construiu como projeto pela sua liderança. Fica na tua posição, siga na presença de Deus em paz e não levante guerra, pois você não será bem sucedido. Eu prego uma mensagem
sobre as filhas de Zelofeade. E eu falo um pouco sobre Zelofeade, porque Zelofeade foi um camarada que ele poderia ter se comportado e ter ficado no lugarzinho dele. Só que quando Deus fala com Moisés, a promessa não era para Moisés, era para o povo de Israel. Só que Deus deu a ordem para Moisés: separa 12 homens, manda espiar a terra. Só que entre os 12 tem 10 que vai remar ao contrário. Dentre esses 10 está Zelofeade. Esse camarada vai, escuta, é tipo de gente, tem gente na igreja assim com a síndrome de Zelofeade. Ele é quietinho, ele não se envolve, ele não fala nada, mas ele fica por trás dos bastidores, ó, caladinho. Eu sou contra isso, eu sou contra aquilo, eu não sou a favor disso, eu não sou a favor daquilo. Se tu não der glória agora, eu vou pensar que é contigo o negócio. Eu sou contra isso, mais isso, mais isso, mais isso. Só que o que acontece? Ele não se manifesta, porque enquanto ele não tem um grupinho fechado para ele se manifestar, ele não vai se manifestar. Por quê? Pessoa com a síndrome de Zelofeade é pessoa mau caráter. Ele te abraça, te beija, diz que está junto, diz que está contigo. Quero ver quem vai dar glória agora. Diz que está contigo, só que por trás está remando contra o seu ministério. Só que o que acontece? Ele não vai falar nada, ele fica quieto. Mas quando aparece o momento que Moisés diz: vá 12 espiar a terra, e ele tem agora 9, e ele é o 10º que está remando contra, o que ele faz? É agora que eu vou me manifestar, é agora que eu vou revelar, é agora que eu vou mostrar que eu sempre estive aqui, mas sempre fui contra. Porque sozinho ele não tem caráter para se revelar. Sozinho ele não tem coragem de se manifestar. Então ele precisa de um grupinho. Agora apertou mais. Ele só consegue se revelar com um grupinho. Então se tem alguém para se revelar, revela-se sem grupinho mesmo, para que as coisas sejam resolvidas e esclarecidas logo. Mas não rema contra a obra do Senhor. Talvez está duro o discurso, mas eu já estou terminando. Mas pega isso aqui que Deus está falando com alguém. Deus não joga a palavra ao vento. Deus está dizendo para alguém: se você remar contra, você está cavando a sua própria sepultura. Zelofeade, escute, eu vou entrar nisso aqui agora. Zelofeade poderia ter ficado na dele, quietinho. Só que Zelofeade, ele morre no seu próprio pecado, porque se envolveu onde não era para se envolver, fez o que não era para fazer, falou o que não era para falar, se precipitou, e todo precipitado entra no caminho da destruição. O problema desses tipos de gente, que ele causa problema para si e ainda prejudica a sua casa. O que aconteceu com ele? Ele que errou, ele que falhou e colocou as filhas em prejuízo. Graças a Deus as filhas se despertou a tempo e disse: nós vamos reivindicar um direito que a lei não nos ampara, mas nós vamos brigar por um direito, mesmo a lei não nos apoiando, nós vamos brigar. E elas foram até Moisés e disseram: Moisés, nós não temos culpa do pecado do nosso pai, quem errou foi nosso pai, nós queremos a herança do nosso pai. A lei não dava para elas direito, mas elas estão dizendo: queremos. Moisés levou a causa ao Senhor e Deus disse: dá para elas, entrega para elas, porque a partir de hoje eu estou mudando o decreto. Senhoras e senhores, escute aqui, eu prometo, fecho a Bíblia agora e prometo por fim. Coloca para mim Romanos 12, verso 16, eu encerro com esse texto. Glória a Deus. Romanos 12, verso 16. Olha aqui, Paulo fala aos crentes de Roma: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmo. Mas ele disse o quê? Seja toda pessoa unânime. Ele não anda segundo a sua ótica, ele não anda segundo a sua visão, mas ele anda aliançado por um propósito.
E que propósito é esse? Falando a mesma língua de quem já recebeu de Deus a revelação de um propósito. Senhoras e senhores, eu encerro a minha fala nesta noite, debaixo de um cunho profético sobre a sua vida, declarando no nome de Jesus: enquanto houver o espírito de unicidade na igreja do Senhor, e todos falando a mesma língua, ainda que se levante a erva daninha, ainda que se levante Sambalate, Tobias, Gesem, seja lá qual for o tipo de situação, o que vai prevalecer são os fiéis. O que vai prevalecer é a verdade. O mal não prevalece aonde a verdade está presente. O mal não prevalece aonde a fidelidade é verdadeira diante do grupo. Então eu venho na companhia do Espírito Santo encerrar essa mensagem declarando pelo poder que há no nome de Jesus. Se no reino de Deus, aqueles que estão aliançados por um propósito, há algum embate do inferno, alguma coisa está se levantando para quebrar o propósito, para quebrar esta aliança, eu declaro pelo poder que há no nome de Jesus, que já caiu por terra nesta noite. Aleluia. Se você pode segurar a mão levantada, eu encerro com esse ato profético em nome de Jesus, porque eu profetizo que toda mentira, toda falsidade seja aniquilada agora, e aonde há uma visão ao contrária, para causar divisões dentro de uma visão, Deus está declarando agora que seja dissipado pelo poder que há no nome de Jesus. Se você recebe esta palavra profética, abre a boca e celebre o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Eu continuo declarando que haja crescimento nesta obra. Alguém recebe? Que haja crescimento nos projetos. E que todos que estão aliançados por o mesmo propósito, dentro do projeto desenhado por Deus, com respeito a esta igreja, junto ao pastor Marcos e a sua companheira, e também os seus obreiros, se prepare para o extraordinário de Deus, que há de acontecer. O Senhor será glorificado. Glória a Deus. Por que, pastor Eliel? Porque aonde todos estão aliançados por um propósito que é benéfico ao reino, até o que é para dar errado acaba dando certo, e Deus é glorificado. Tem alguém que pode aplaudir, celebrar o Todo-Poderoso? Aleluia. Glória a Deus. E Deus te abençoe, que Ele acrescente muito mais sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. Obrigado por vossa atenção. Obrigado mais uma vez, nobre pastor. Minha eterna gratidão. Amém? Vocês podem aplaudir bem forte ao Senhor mais uma vez? Obrigado, chefe.